Muito bem, sejam todos bem-vindos já ao nosso episódio 19 da terceira temporada aí do Atualizando. E hoje vamos falar sobre a ilha de Formosa. Você pode dizer, ué, mas o que isso tem a ver com a atualidade e com o meu vestibular? Na verdade, trataremos sobre Taiwan, uma sugestão inclusive da nossa telespectadora, da nossa ouvinte, né? A Camille, que sugeriu esse tema. Porque o que aconteceu? No dia 1º de outubro, a China fez uma demonstração de força, colocando 150 aeronaves no espaço aéreo de Taiwan. Taiwan é considerada uma província rebelde da China, normalmente lembrada como um dos importantes tigres asiáticos, né, que receberam investimentos estadunidenses e japoneses ao longo aí dos anos 70, 1970, 80, 90, né, como demonstração de força capitalista na região. Taiwan é um pedacinho, né, ali da China, que tem certa autonomia, daí considerada província rebelde, é um pedacinho da China ali no mar da China. Tem 23 milhões de habitantes, num espaço que dá mais ou menos 1/3 do tamanho de Santa Catarina, 35 mil quilômetros quadrados. É curioso que ela tem um relevo montanhoso, boa parte da sua infraestrutura está na periferia, o que faz com que a densidade demográfica fique elevadíssima, 600 habitantes por quilômetro quadrado. É uma força econômica, então, né, diante aí, dessas situações de que Taiwan deseja independência plena, essa demonstração de força, né, essa situação estratégica e histórica, nós temos expectativa nos vestibulares. Então, estamos aqui, o professor Monteiro, eu, Alexandre, e o Musselin para tratarmos desse assunto, e começaremos pelo Musselin, que vai nos dar um panorama histórico por que Taiwan é essa província rebelde. Você falou Formosa, foram os portugueses em 1543 que viram um ambiente bonito e chamaram a ilha de Formosa. Depois esteve sob dominação espanhola, holandesa e obviamente fez parte do Império Chinês. Em fins do século XIX, a China enfrentou o Japão, a chamada Guerra Sino-Japonesa, e foi derrotada. E Taiwan passou para o domínio japonês. Quando os japoneses foram vencidos na Segunda Guerra Mundial, Taiwan volta para a República da China. Só que a China vivia uma guerra civil entre os comunistas, liderados por Mao Tse-tung, e os nacionalistas, apoiados pelos Estados Unidos, o Kuomintang, né, o Partido Nacionalista, do general Chiang Kai-shek. Durante a invasão japonesa, houve uma aliança entre comunistas e nacionalistas. Com a expulsão dos japoneses, a guerra civil recomeçou a todo vapor em 1946. Você falou que em 1º de outubro, né, eles fizeram uma demonstração de força lá. Foi considerado uma invasão do espaço aéreo de Taiwan. Na verdade, eles estavam comemorando, né, o triunfo da Revolução. No dia 1º de outubro de 1949, os comunistas, comandados pelo Mao Tse-tung, Zhou Enlai, grandes generais como Chu Te, Lin Piao, eles fundaram a República Popular da China. O Chiang Kai-shek já havia fugido para Taiwan, onde, com o apoio dos Estados Unidos, fundou a China nacionalista. Então passaram a existir duas Chinas. A China continental, socialista, aliada de Moscou, e a China nacionalista, aliada dos Estados Unidos. E é interessante, Alexandre Monteiro, que até 1971, a cadeira da ONU ocupada pela China era ocupada pela China nacionalista. Só em 71 que a China continental passou a ocupar a cadeira que pertencia à China, em decorrência da formação da ONU ali no final da Segunda Guerra Mundial. Aqui, Mussolini, até tem uma confusão, assim, que eu penso que quem vai fazer o vestibular não seja tão relevante, né? Mas o que nós chamamos de China é a China continental, né? E Taiwan é a China, não tem assim? Veja, com a pujança econômica da China continental,
principalmente a partir das reformas do Deng Xiaoping ali nos anos 80 para cá, a China ganhou força política, econômica, diplomática. E Taiwan tem perdido aliados, por assim dizer, porque o governo da China continental faz imposições, né? E Taiwan tem estado tem retrocedido em termos de países que reconhecem Taiwan como um estado soberano. Os chineses dizem o seguinte, que Hong Kong, que ficou sob o domínio britânico durante muito tempo, em 1997 voltou ao domínio da China. Macau, aquele enclave português, também voltou para o domínio da China. E que é uma questão de tempo, que Taiwan também voltará. Taiwan tem o escudo protetor dos Estados Unidos, tá? É um país, você já disse, pequeno. Vejam, a China tem 1 bilhão e mais ou menos 400 milhões de habitantes, né, Monteiro? Territorialmente maior que o Brasil. E territorialmente maior que o Brasil, e Taiwan é nada perto da China continental. É uma questão de soberania, e o tal de Xi Jinping, né, o atual presidente da China, ter feito várias declarações dizendo que eles pretendem reanexar Taiwan de forma pacífica. Agora, há um crescente uma corrida armamentista da China, né? A China testou recentemente armas que os norte-americanos não imaginavam que eles já haviam chegado lá. Eu não acredito numa guerra, né? Acredito talvez numa composição, como aconteceu com Hong Kong, como aconteceu com Macau, em que durante um longo período os dois sistemas vão existir. Por exemplo, Hong Kong continua sendo capitalista. Então é preciso destacar, em vestibulares podem aparecer, já apareceram várias vezes, por que existem duas Chinas? Em função da guerra civil, a China continental tornou-se a República Popular da China, com um regime socialista, a época aliada da União Soviética, depois romperam com os soviéticos, enquanto que a China nacionalista, né, Taiwan, a antiga Formosa, uma aliada dos Estados Unidos. E a situação continua até hoje assim. E uma observação, o Monteiro estava mostrando aí na tela, né, a localização do Taiwan. Eu estava lendo uma coisa lá, né, que quando ocorreu, né, em 1949, a Revolução, os 180 quilômetros que separam a China continental de Taiwan eram um obstáculo, né? Tanto que me corrija se eu falar errado, Chiang Kai-shek, né? Ele ali se isolou, essa distância na época era significativa, né? Hoje ela é muito pequena, né? Então até a questão, por exemplo, de como ali os aviões lá fizeram uma demonstração de força em 1949, 180 quilômetros, e de volta da 360 já era uma coisa significativa. Hoje não, né? E daí com esses armamentos novos, Taiwan tende, né, a se dobrar mais facilmente. Hoje em dia, Alexandre, a China tem mais ou menos 1.600 mísseis apontados para Taiwan. Então, os mísseis eles ficam nessa província. É porque lá na China não tem estado, né? Então, aqui a gente está vendo no mapa Taiwan, tem esses 100 e poucos quilômetros. Aí tem uma província aqui chamada de Fujian, né? E a partir dali tem 1.600 mísseis 24 horas por dia apontado para Taiwan. Deve ser bem estressante pro povo de Taiwan saber que está com a arma na testa, praticamente, né? E nesses manobras que eles fizeram também, eu estava lendo, achei bem interessante, a China dá uma de louco, né? Manda os jatos, invade o espaço aéreo, só para ver os taiwaneses decolarem com jatos, e aí por satélite a China fala, olha, saem os jatos de Taiwan da base tal, eles conversam com os comandantes supremos das Forças Armadas, aí a China pega e volta. Aí ele fica fazendo isso umas 10 vezes, só ameaçando. E aí vai chegar uma hora que Taiwan vai dizer assim, é só um blefe.
Aí é isso que a China espera. Na hora que eles imaginarem que vai ser um blefe, eles talvez invadam a Taiwan ou façam um ataque e tudo mais, né? A mesma coisa o Kim Jong-un faz na Coreia do Norte em relação à Coreia do Sul. Já faz várias vezes, ele ameaça invadir a Coreia do Sul e volta, né? Só que daí os militares de Taiwan e da Coreia do Sul têm que ficar sempre em prontidão, né? Pronto para... Sempre vigilante. Sempre vigilante. Coisa louca. E o custo operacional, né? Bilhões de dólares tem que gastar com isso aí, né? Não, e fecha o espaço aéreo para o uso comercial. Fecha, espaço marítimo. Imagina o estresse uma coisa dessa. E Monteiro, por que Taiwan quer, né, autonomia plena, porque ela é semi-independente, e por que a China não abre mão mesmo de Taiwan, o que, né, aliviaria o estresse de tudo? E por quê? Bom, Alexandre, tem vários motivos. Vamos para os mais banais e depois para os mais técnicos, né? Quando você é político, vamos dizer assim, da velha guarda chinesa, aqueles senhores assim de 70 anos, 80 anos do Partido Comunista, eles têm aquela coisa do tipo, Chiang Kai-shek lá fugiu, né? Então eu quero pegar de volta o território perdido. Então esses senadores chineses antigos, eles pressionam o Xi Jinping, que é o presidente atual, que entra no poder da China prometendo, não, se vocês me elegerem, quando eu estiver lá, eu vou pegar. Então ele não pode retroceder dizendo que não vai pegar Taiwan. Mas eu acho que isso é um blefe para ele se manter no poder. Que nem o próprio Kim Jong-un faz isso com os militares da Coreia do Norte em relação à Coreia do Sul. Então isso eu acho um exemplo bobinho, mas demonstra que ele precisa do poder interno. Outra situação que eu acho que é uma questão bem técnica, a gente pode observar no mapa aqui, a gente falou isso aqui também naquele podcast do Afeganistão. A China vai ter problemas seríssimos nos próximos anos para entrada e saída. Entrada de matéria-prima na China e saída de produtos manufaturados. Porque, o Japão e aqui a Coreia do Sul não são aliados da China. Então, eles provavelmente, com a marinha norte-americana, eles vão fechar uma meia-lua aqui para a saída marítima chinesa. A parte sul, que são os outros tigres asiáticos, que é a Filipinas, Malásia, Singapura, também estão sendo aparelhados pela marinha norte-americana. Então, a tendência é a China querer abrir um corredor em linha reta aqui, que seria o processo mais curto. E, para isso, a China teria que controlar as áreas marítimas de Taiwan, aquelas zonas econômicas exclusivas, né? Territorial. Zona marítima, né, deles lá. Então tem uma questão meio bobeira, de orgulho governamental, e uma questão de geoestratégica mesmo, né? Taiwan fica dentro da zona de economia exclusiva, né? São 200 milhas marítimas. Ali eles se confundem, né, com todos os países, porque ela é muito pequenininha a área ali, né? Uhum. E qual o impacto, por exemplo, da independência de Taiwan? Daí tem uma outra linha de análise também que eu acho que é a mais fundamental de todas, né? Que é a questão de produção de microchips ou de semicondutores. Isso aqui eu acho extremamente relevante, não só para a prova, mas para o mundo, né? Então, quando você está usando o teu celular, teu computador, quando você está assistindo esse podcast aqui, 60% dos microchips do mundo vem de Taiwan, né? São fábricas chinesas, taiwanesas, tem uma chamada TSMC, que é a maior produtora de microchips do mundo. E aí, então, mais ou menos, os microchips são taiwaneses, um pouquinho da Coreia do Sul, e só 5% dos microchips do mundo são chineses. Então, o que o governo norte-americano faz desde a época do Trump? Eu acho que não importa se é Biden, republicano, democrata, vai continuar dificultar cada vez mais a China desenvolver essa tecnologia. Até tem uma relação muito importante, por que os produtos ficaram caros na pandemia? Né? Por que o carro ficou mais caro, a moto ficou mais caro, o computador, a TV? É porque se você quer vender para os Estados Unidos hoje, um computador, um aparelho, uma máquina, não pode ter microchips chineses. Aí o mundo inteiro falou assim, então para quem que eu vou correr nessa hora? Vai ter que ser para Taiwan. Então a produção de taiwanesa de microchips hoje, ou de semicondutores, está intensa, bem intensa, e não está dando vazão para o mundo. Aí os produtos estão sendo, fábricas de carros estão fazendo menos carros, menos motos, aí pela demanda e oferta está diminuindo muito, né? E aí o preço vai lá para as alturas. Aí o que o governo da China, pelo menos, demonstra? Eu quero invadir Taiwan porque eu quero ter essa tecnologia, né? Eu quero
saber produzir. Mas eu acho que não vai acontecer, porque os próprios taiwaneses, eles acreditam num chamado escudo do silício. É uma gíria que eles inventaram. Escudo do silício é o quê? Como o mundo inteiro depende de Taiwan, se a China invadir Taiwan, o mundo inteiro vai tomar as dores. Esses moleques que jogam videogame, eles dependem de Taiwan. Nossa, o mundo inteiro fala, pô, China, não invada lá esse território. Vai ter um cataclisma, igual foi na década de 70 com o preço do petróleo, né? Então, o mundo, ele protege indiretamente Taiwan. Então, e aí, o que o governo chinês fez na contrapartida? Ameaça quem vai invadir Taiwan, ameaça, mas, ao mesmo tempo, ele está tentando desenvolver a tecnologia própria de microchips chineses para não depender mais de Taiwan. E isso aí acho que vai demorar mais uns 5, 6 anos, né? Então, enquanto isso, tem que ameaçar os chineses, né? Tem que ameaçar Taiwan, mostrar para os Estados Unidos que tem força, né? E uma outra coisa também, pegando um gancho nesse assunto, né? Teve aquela podcast que a gente fez do Chile. Você estava, né? No do Chile? Acho que estava, da Constituição chilena, né? Acho que sim. Isso, a China hoje ela está também desesperada para fazer uma aliança com o Chile, lá do outro lado do Pacífico. Porque, além de ela precisar dos microchips, né, ela precisa dos minérios chilenos aqui, ó, do norte do Chile, que é o cobre e o silício também, né? E eu achei super interessante essa analogia que eles estão fazendo, que a gente falou naquele podcast que o Chile vai fazer uma mudança constitucional, né, para tentar humanizar a constituição deles, que é muito dura. Só que o governo do Chile, da China, perdão, já está imaginando que, quer ver que eles vão tentar nacionalizar o cobre chileno, tentar cobrar taxas da China para gerar um bem-estar social para a população chilena, e isso pode também interferir na produção de computadores nos próximos anos. Então, a China está desesperada. Ter a produção tecnológica do equipamento e ter a matéria-prima, no caso, principalmente do Chile, né? Nessa área de computadores. Quando né? a gente observa um microchip, ele é pequenininho, mas feito em escala, deve uma quantidade de matéria-prima nisso. Uma outra coisa também imensa. que eu acho sempre interessante linkar, né? É que por que Taiwan consegue fazer microchip em uma ilha pequena e a China, que é monstruosa, não consegue? É que desde a época da transição para o nacionalismo, lá, a direita chinesa dentro de Taiwan, eles investiram muito em educação, né? Então, Taiwan é o maior PISA do mundo, né? PISA é aquele indicador de educação. Então, você chega lá em Taiwan, os pais sonham, assim, o que você quer que teu filho seja quando crescer? Ah, engenheiro, né? Então, o Taiwan, junto com a Coreia do Sul, tem a maior densidade de engenheiros por habitante do mundo. Daí você tem apoio norte-americano, tecnologia própria, engenheiro pra caramba, consegue fazer. E a China, por incrível que pareça, ainda não consegue fazer um troço que parece bobinho, né? Aquele chipzinho que vai no celular, a maioria deles são taiwaneses, né? E é curioso que a Taiwan também a gente não vê outros ramos de atividade deles merecendo destaque, né? Como é o caso do turismo, que lá é forte, a indústria cultural, né? A gente não escuta falar nada. E sabe que tem uma Eles têm resposta para isso, interesse econômico grande. Ainda bem que você falou, né? Tem uma resposta para isso. Por que Taiwan é só associado a microchip? É porque nos anos 80, que é mais velho, a gente lembra, né? É que Taiwan era o responsável por fazer quinquilharias de bens de consumo no mundo, né? Se é no Paraguai, você era até motivo de zoação. Comprou, sei lá, um estojo, um pená, é made in Taiwan. Essa canetinha aqui tem um brinquedinho dentro, é made in Taiwan. Aí, a partir dos anos 90, teve uma diretriz do governo taiwanês, falou assim, não, chega de ficar fazendo besteirinha. Tênis Nike, reloginho, né? Hello Kitty, aqueles bonequinhos. Vamos investir em semicondutores porque é a indústria do futuro. Aí eles não fazem mais realmente isso, eles não são mais fabricantes de bobeirinha que vende no Paraguai. E aí abriu espaço para os países do lado, né? Filipinas, Tailândia, Malásia, hoje eles são Myanmar, o Vietnã. Então, essas coisas bem bobinhas, assim, tênis, camiseta, é mais feito pelos chamados novos tigres asiáticos. É bobo no sentido de que é fácil de fazer, né? Fácil de fazer. Mesmo fazendo uma camiseta de grife é fácil de fazer, né? Diferente de desenvolver um chip que nem a China consegue fazer. Uma coisa que é bom a gente destacar é que em Taiwan é uma república parlamentarista, ao pluripartidarismo, à liberdade de expressão. Então, não interessa aos taiwaneses que o território seja anexado pela China. A China é partido único, imprensa controlada. Quer dizer, dá para se dizer que Taiwan é uma democracia, né? Uma democracia com características parecidas com as democracias aqui do Ocidente. E também com uma intervenção do Estado mais pequena. A iniciativa privada tem um papel fundamental na economia taiwanesa.
Então, Taiwan representa o oposto da China em vários aspectos. Não há interesse da população taiwanesa que aconteça com Taiwan o que está acontecendo com Hong Kong, porque os chineses não estão cumprindo exatamente o que prometeram em relação a Hong Kong. Com Macau também, né? E isso está deixando os taiwaneses preocupados, não. Eles podem prometer que durante 50 anos vão respeitar o nosso sistema aqui e depois, quando eles tiverem o controle, isso não vai acontecer. Os protestos lá em Hong Kong têm sido reprimidos, dissidentes têm sido perseguidos e assim por diante. E uma outra coisa, Mocelin, que corrobora com o que você falou ali, é os próprios indicadores, né? Você pega o IDH de Taiwan, ele é de país ultra desenvolvido. Eu acho que está na 20ª posição, o IDH deles. O da China é a 80ª posição, né? A renda per capita e o dinheiro de Taiwan vale muito mais, né? A renda per capita do taiwanês é quase igual de país europeu. E a renda per capita do chinês é mais ou menos parecida com a do Brasil. Seria um retrocesso para o taiwanês, que tem um índice de instrução maior, uma renda maior, uma qualidade de vida maior, se submeter por exemplo, à China, né? É isso aí, é isso aí. Falar mais uma coisa, Mocelin? Não, só dizendo o seguinte, que eu acho difícil num futuro próximo, né, a questão ser resolvida. Porque a China também depende muito, né, Monteiro, das relações comerciais com os Estados Unidos, com o próprio Japão. E se eles invadirem Taiwan, haverá um contra-ataque. Não só do ponto de vista militar, mas, sobretudo, do ponto de vista econômico. É aquilo que você falou, é mais para fazer barulho. Sim, é mais para dizer, olha, nós estamos aí, cuidado conosco, vigilantes. Mas nós dificilmente atacaremos de verdade Taiwan. Até porque, se for observar, você pode falar melhor que eu, mas no passado isso teria sido feito já, né? Sim, porque seria sim. mais fácil. O Mao Tse-tung, né, podia ter feito isso logo depois do triunfo da Revolução. É lógico que era difícil, porque Taiwan tinha a proteção dos Estados Unidos. E não era para a China relevante Taiwan naquela época, né? Tornou-se relevante, né? Faz uns 15 anos, por 20 causa anos. da situação econômica. E há esse nacionalismo, esse rancor, né, em relação a Taiwan, mas que eu não acredito que tão cedo a questão seja resolvida. Monteiro. Fechado. É isso aí? Então isso. Tá. Então, rapaziada, é isso aí. Muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez, né? Esse assunto aí, nós agradecemos mais uma vez aí a sugestão da Camille, né? Que postou lá, diz, olha, né? Falem disso. E estava, né, na nossa pauta aí. Então foi uma alegria bater esse papo aí. Até a próxima.